mim é motivo de grande alegria estar aqui. O pastor Abel pediu para a gente estar ministrando a palavra nessa noite. E fui muito edificado agora pelos louvores, porque a gente vai falar novamente de sede. E esse último louvor agora, né, ele fechou com chave de ouro, todo o louvor, é claro. E a palavra que foi dada logo no início. Mas a gente vai falar novamente sobre sede nessa noite em nome de Jesus. E você pode notar que ultimamente tem se falado muito sobre sede, sobre matar a nossa sede. E o tema dessa noite da palavra é transformados pela graça. Se alguém quiser anotar, transformados pela graça. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo número 55, os versos 1 e 2. Uma passagem aí super conhecida, né? Tenho certeza que se você já passou lá pelo Antigo Testamento, você meditou nela. Muito conhecida mesmo. Uma palavra do versículo 1 até o versículo 13, uma palavra poética, onde o Senhor ele se revela e revela a graça dele para a nossa vida, em detalhes. Apontando o futuro de Jesus para a nossa vida, apontando o futuro, o Salvador para Israel, apontando o Salvador para a igreja, em detalhes, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso essa noite. Então, diz assim a palavra do Senhor, Isaías 55, 1 e 2. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. E pedimos, Senhor Deus, que de uma maneira especial o Senhor possa tocar no coração de cada irmão que está aqui. Senhor Deus, que o Senhor possa transformar em graça pela Tua palavra. Senhor Deus, capacita cada um de nós a entender o que Tu queres de propósito para a nossa vida. E que nós, em obediência à Tua santa palavra, Senhor Deus, possamos nos colocar à disposição para servir o Teu reino e para fazer a diferença na sociedade, para florescer nesse mundo sombrio. Senhor Deus, para trazer esperança e alimento a quem necessita, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus, queridos. Então, nós vimos aqui, se você for refletir no versículo 1, ele parece que tem uma contradição no versículo 1, porque ele diz assim: venham todos que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem. Então, como é que a gente vai comprar se a gente não tem dinheiro? Não parece ser estranho? Mas aqui está literalmente falando da graça de Deus. Porque na graça de Deus, a graça de Deus você pode se apresentar sem ter nada, apresentar sem ter dinheiro, sem valer nada. No entanto, você sai cheio dela. Você sai cheio dela se você se apresentar a Deus. E ele começa falando, dando um convite aos sedentos. Quem está sedento pela palavra de Deus aí? Quem está sedento pelas coisas de Deus, dê um glória a Deus. Ele fala que nós temos que estar sedentos. Só venham vocês que estão todos com sede, venham até as águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem um alimento, comprem o vinho, que é a alegria, comprem o leite, que traz a nutrição. Venham e comprem. O Senhor, Ele mesmo garante que vai matar a nossa sede, porque as águas são do Senhor. A gente acabou de cantar aqui: quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. E por aí vai o louvor. É uma bênção. Então, o que a água faz? O que a neve faz? A gente vai ler adiante. A água, ela mata a nossa sede. A água, ela nos limpa, tanto externamente como internamente. A água, ela nos purifica. A água a água, ela germina as sementes que estão na terra. Então, por isso que nós temos sim que ter sede. E a gente tem notado que nos últimos meses, os pastores, enfim, as pessoas que têm a oportunidade de pregar, estão sempre falando de graça e estão falando também da sede. E mais uma vez nessa noite, o Senhor está fazendo um convite aos sedentos. Como comprar sem recursos? O Senhor pede apenas que a gente se apresente a Ele, irmãos. Que a gente se apresente. E eu acredito piamente que nessa noite você veio se apresentar a Ele. Essa noite você poderia estar na sua casa, você poderia estar no conforto do seu lar, você poderia estar vendo até uma série bíblica lá na Record, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você teve sede essa noite. E por você ter sede, ter compromisso, você veio até aqui na palavra do Senhor, escutar a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que você vai sair daqui saciado em nome de Jesus.
O Senhor, quando a gente se apresenta a Ele, pela graça e pela misericórdia, Ele diz que nos sacia com vinho e com leite. Eu não sei se você sabe, mas o vinho sempre ele é expressado aqui no Antigo Testamento, principalmente como alegria. Quando fala de vinho, está falando de alegria, está falando de festa. Então, o Senhor, Ele quer uma convivência conosco, igreja, irmãos. Ele quer uma convivência conosco para que nós experimentemos a alegria do Senhor. Porque, como você bem sabe, a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós temos a força do Senhor, nós estamos bem. Automaticamente, com alegria, com força, nós vamos ter uma vida abençoada em nome de Jesus. Mas não é só isso. Além de uma alegria sincera em Cristo Jesus, nós também somos nutridos. Nós somos nutridos. Então a palavra do Senhor e a graça, ela nos traz uma nutrição espiritual. Então quando nós nos apresentamos a Deus, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, quando nós viemos um culto como esse, participamos das atividades da igreja, do GEAS, nós estamos sendo nutridos automaticamente pela palavra. Olha, para você que não participa de um GA ainda, você está perdendo uma grande oportunidade de estar sendo nutrido. Né, pastor Itamar? A gente está lá, os irmãos estão testemunhando, as coisas estão acontecendo. Às vezes você só vem no culto, e o culto é que hoje eu estou falando a palavra, acabou aqui, a gente vai fazer uma oração, cada um volta para o seu lar. Ok, foi bênção, a gente veio cultuar o Senhor, a gente recebeu uma palavra do Senhor, mas a gente vê realmente e é nutrida pelos testemunhos. É pelo que acontece nas casas, pelo que as pessoas vão contando, vão testemunhando. Então é muito importante que você se nutra a semana toda. Por quê? Nós sabemos que nós não podemos só fazer 2 refeições na semana. A gente não pode só vir no culto quarta, né? Ou no culto quinta e no culto domingo. A gente não se alimenta durante toda a semana, a gente não toma café, almoça, janta, às vezes sai um café da tarde. Às vezes agora a moda é fazer 5, 6 refeições por dia, né? Para ficar bem nutrido e ficar fit, e ficar bem. É a nova moda agora. Então por que com a palavra de Deus é diferente? Então nós temos que estar nas atividades sim, da igreja quando possível, mas temos que na nossa casa, participar de devocional na nossa casa, ter um devocional. Nós temos que participar do GEAS, dentro da possibilidade de cada um. Mas você vai ver como isso vai fazer diferença na sua vida em nome de Jesus. Isso acontece, irmãos, porque o Senhor Ele está vendo quem tem mais sede. E aquele que tem mais sede é dado mais água. Aquele que tem mais sede é dado mais água. O Senhor é rio de água viva. Então o Senhor quer nos esclarecer, Ele quer que nós tomemos consciência do relacionamento que Ele gostaria que nós tivéssemos com Ele, tá? Então o Senhor Ele garante, que ao buscarmos eles com intensidade, essa palavra é muito forte aqui, com intensidade nós vamos ser alegres e nutridos. Quem quer viver uma vida alegre e dá um glória a Deus? E quem quer ser plenamente nutrido espiritualmente, dá um aleluia. E não é só espiritualmente que você é nutrido, querido. Se você busca as coisas de Deus, você também é sentimentalmente nutrido. Se você busca as coisas de Deus, você é financeiramente nutrido, porque o Senhor abençoa nós em todas as áreas da nossa vida. O Senhor Ele não fica devendo nada para ninguém. O Senhor Ele tem a água do mundo todo na palma da sua mão. Por isso que Ele pode dar a beber a todo momento. A Bíblia diz que as nações perto de Deus são como a gota que cai de um balde. A Bíblia também fala que as águas do Senhor as águas do mundo todo estão na palma da sua mão, gente. Imagina se o Senhor não tem água para dar para nós, igreja. Aleluia! Ele diz que nós podemos mergulhar nas águas que estão na mão dEle. Então vamos buscar essas águas que matam a sede. O Senhor Ele está esperando essa nossa comunicação, pastor Jonas. Ele está esperando essa nossa comunicação com Ele para buscá-lo, para matar a sede. Então, nós temos essa responsabilidade. Como eu sempre falo, nós temos que agir em sinergia com o Senhor. A gente não pode esperar que venha tudo pronto o tempo todo, mas o Senhor espera que nós o busquemos. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então nós temos que fazer isso em nome de Jesus. E o Senhor Ele nos alerta a não gastar o nosso tempo e os nossos recursos com o que não importa. Agora, diante de recebedores da graça que nós somos, como é que nós estamos? Aonde têm estado os nossos olhos? Aonde têm estado as nossas prioridades no dia a dia?
O que tem despertado a nossa atenção, irmãos, no dia a dia? Será que as coisas do mundo têm despertado mais a nossa atenção do que as coisas de Deus? Hoje eu estava ministrando um ensino bíblico lá no TEMAP, que é um centro de recuperação que a nossa igreja auxilia, na Avenida 1º de Maio. E hoje pela manhã eu estava lá ministrando uma palavra e eu ministrei para eles, dentro do texto que a gente estava estudando, de Atos 21, a gente falou sobre Eutico. Quem lembra de Eutico? Pastor Itamar aí? Sabe de cor e salteado, né, pastor? Eutico, ele se distraiu numa janela. Ele foi sentar numa janela, numa pregação do apóstolo Paulo, que estava indo até tarde. Depois você lê em casa Atos 21, a lição da semana aí, até domingo. E ele se distraiu, Valdir. Ele se distraiu. E quando você cai de uma janela, você cai sempre para o lado de fora, irmãos. Você cai para o lado de fora. E ali ele estava no 3º andar. Ele caiu alto, caiu lá embaixo e morreu. Ele morreu por causa de uma distração. Ele ficou mais preocupado do que está, querendo ficar na janela para tomar uma brisa, querendo ficar na janela para talvez, conjecturando aqui, olhar o que estava acontecendo lá na rua, e se distraiu. Ele dormiu, Mauri. Quando ele dormiu, ele caiu e morreu. Pela misericórdia de Deus, o apóstolo Paulo estava ali naquele momento. A igreja foi junto com o apóstolo Paulo. Então a igreja às vezes é chamada para ir para fora, certo? E ele então ressuscitou e voltou a escutar a palavra de Deus. Agora eu pergunto para mim e para você: o que tem nos distraído? O que tem nos distraído no mundo? Nós temos deixado a fonte de água viva. Nós temos deixado um copo cheio de água, às vezes para nos distrair com água suja, para cair dessa janela e para provocar uma morte espiritual. Nós temos que refletir, irmãos, em nome de Jesus. Pergunto para o seu irmão: você está distraído? Diga que não, em nome de Jesus. Nós temos que estar focados, amém? Focados nos objetivos, focados nos propósitos, focados nas coisas de Deus. Olha só, vamos lá comigo em Efésios, capítulo número 4. Depois a gente volta no texto. Efésios, capítulo de número 4 e o versículo de número 17. Efésios 4, versículo 17. Diz o seguinte: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então nós somos chamados a não vivermos mais na inutilidade dos nossos pensamentos. Coisas inúteis para nós não vale mais a pena. Irmãos, tem coisas realmente no nosso dia a dia que a gente ainda pratica, a gente mesmo, todos nós praticamos, que são inúteis, que não tem mais utilidade nenhuma, e nós continuamos a fazer. Hoje eu compartilhava com eles lá, como eu falei para vocês no TEMAP, e falava, e eles comentavam comigo, um irmão comentou comigo: pois é, está difícil. Ele comentou comigo: está difícil porque às vezes a gente não tem tempo. Eu disse: olha, eu garanto que vocês aqui têm bem mais tempo do que nós lá fora. No entanto, eu disse para eles, quando vocês forem para fora, eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás que no Instagram tem uma ferramenta que mede quanto tempo você ficou no dia no Instagram. Fiquei sabendo que tem esse negócio aí, que mistério, né? Tem uma ferramenta. E a gente às vezes tem a pachorra e a coragem de dizer que não tem tempo para orar meia hora e que não tem tempo para ler a Bíblia meia hora e meditar meia hora. A gente tem essa coragem de dizer isso. Mas eu quero dizer para você, quando você tiver com essa desculpa na ponta da língua para falar, vá lá naquela ferramenta que tem lá no Instagram. Qualquer coisa, nós temos especialistas aqui, podem ensinar para você. E você vai ver o tempo que você ficou no Instagram durante um dia. E daí você mostra para o Senhor, vira para o céu assim e mostra: olha, Senhor. Então, irmãos, nós temos que fazer essa reflexão. Se nós não estamos buscando coisas inúteis, ao invés de buscar utilidade, nós estamos realmente com sede do Senhor, ou nós ainda estamos distraídos com as coisas do mundo? Pois a distração leva à morte. E nós temos que pedir e clamar pela misericórdia de Deus em nome de Jesus. E olha o versículo 2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Voltamos lá para Isaías 55, tá? Isaías 55, 2. O Senhor fala duas vezes, ó: escutem, escutem-me e comam o que é bom. O que é bom? A palavra de Deus. O que é bom? O relacionamento com Deus. As coisas de Deus, ó. E comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia?
Você sabe o que é a mais fina refeição aqui? O apontamento aqui é um apontamento da graça, de todo o capítulo 55. É um apontamento para a graça que nós íamos receber em Cristo Jesus. E ele diz, se delicie com a mais fina refeição, que é a graça, o favor imerecido. Você está com sede, você está com fome, você não tem recurso, você não tem dinheiro. O que você faz? Você só se apresenta. Você tem uma ficha grátis e você tem acesso à graça de Deus em nome de Jesus. Isso é uma bênção. Então nós temos acesso à graça de Deus, ao favor de Deus. Inclusive isso trouxe salvação, como nós bem sabemos, né? Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não é nosso, nós não temos. É dom de Deus e não de obras, de algo que a gente possa fazer, para que ninguém se glorie. Então a graça veio para nos salvar. Aqui é um apontamento para a graça, é uma direção para a graça que nós temos hoje. Nós já estamos vivendo o que esse povo aqui sonhou, igreja. Nós já estamos vivendo. Hoje aqui nós estamos, por exemplo, aqui, vamos lá, 100 pessoas. Nós, 100 aqui, que estamos aqui aproximadamente, já estamos vivendo o que o profeta Isaías aqui profetizava há muitos e muitos anos atrás. Nós temos acesso. No entanto, também o mundo, o inimigo, o mal, também coloca essas distrações que eu estava comentando antes. Mas cabe a nós agora dizer que não. Eu não quero, eu sou um sedento. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede e lava o meu interior. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Olha só, para você ver como é forte isso aqui. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo... Depois a gente volta para Isaías, tá? 2 Coríntios, capítulo 6... versos 1 e 2. 2 Coríntios. Capítulo 6. Versos 1 e 2. Nós somos chamados agora por Deus de cooperadores, de auxiliadores, de ajudadores. Ele diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é tempo favorável. Agora, hoje, é o dia da salvação. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia? Amém? Então, a palavra fala que nós somos cooperadores agora do reino de Deus. Que nós somos chamados a ser servos do Senhor. E ele diz assim, ó, que isso não tenha sido em vão. Que a graça que foi apontada lá há 1.700, a 2.700 anos atrás, não seja em vão. Então agora nós temos uma responsabilidade. O apóstolo Paulo, aqui ele escrevendo aos Coríntios, ele diz: essa graça que vocês receberam, que estava apontada para vocês, ela não pode ser em vão. Vocês têm que fazer alguma coisa, vocês têm que trabalhar na graça. E ele continua dizendo, ó, eu o ouvi no tempo favorável e eu socorri no dia da salvação. Teve um dia, meus irmãos, que cada um de nós aqui, o Senhor apontou para nós. O Senhor disse, não, é a partir de hoje que Ele vai me servir. Nós sabemos que nós somos escolhidos sim antes da fundação do mundo, mas teve um dia aqui nessa terra, alguns há 35 anos atrás, outros há 28 anos atrás, outros há 17 anos atrás, outros há 10 anos atrás, teve um dia que o Senhor disse, olha, hoje é um tempo favorável para a sua salvação. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia? Então o Senhor escolheu você, você é um escolhido de Deus, e Ele diz, hoje, agora é um dia favorável. Então pode ser que você está aqui hoje, que você veio só fazer uma visita. Pode ser que você esteve aqui no final de semana, na inauguração. Pode ser que, enfim, né, você veio aqui hoje nem entendendo direito por quê que veio aqui hoje. Mas o Senhor, Ele tem salvação para a sua vida hoje. O Senhor, Ele tem água para você hoje. O Senhor, Ele quer saciar a sua sede. Se você veio é porque você está sedento. Então Ele quer saciar a sua sede. E eu tenho certeza que hoje, nessa noite, em nome de Jesus, muitas vidas vão ser tocadas, tá? Muitas vidas vão ser tocadas nessa noite aqui. Porque o Senhor, Ele está olhando quem está com esse espírito sedento em busca dEle. E Ele quer fazer a diferença e vai mudar na sua vida em nome de Jesus. Aí nós temos aqui na continuação o versículo 4 e 5. A gente
Pode ler rapidamente, ó, o 3, aliás, vamos ler o 3, ó. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês pela minha fidelidade prometida a Davi. Isso daqui é a promessa ao povo de Israel. O povo de Israel teve a promessa também de ter a graça na vida deles. Depois o versículo 4 e 5, ó. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará as nações que você não conhece. As nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Aqui o Senhor está falando das nações que nunca tinham ouvido falar da palavra de Deus. Aqui nós estamos aqui incluídos todos os gentios. Aqui o Senhor já está prometendo que a graça, além de alcançar o povo judeu, ia alcançar também todas as nações da terra. E nós fizemos parte desse pacote, irmãos, de todas as nações da terra. Fomos descobertos, o Evangelho chegou aqui no Brasil, chegou em mim, chegou em você. Essa promessa aqui, ó, do versículo 4 e 5, se cumpre na minha e na sua vida em nome de Jesus. Olha que bênção. Há 2.700 anos atrás, Laerte, estava falando de ti aqui, Laerte, em nome de Jesus. Olha que bênção. Há 2.700 anos, Rafael, estava apontando para ti e falando que essa graça aqui ia te alcançar pessoas, povos de outras nações, de outros lugares. E diz que o Senhor ia se apresentar, ó, com o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Deus concedeu esplendor a Jesus e Jesus ia brilhar e ia alcançar todas as nações da terra. Quem pode dar um aleluia em glória a Deus? Glória a Deus, irmãos. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Olha só agora o versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Na continuação fala que o ímpio, aquele que faz a impiedade, que está errado, que abandone o mau caminho. Mas o versículo 6, o Senhor nos alerta que vai chegar um tempo que não será mais possível buscar a Deus. Vai chegar um tempo que as pessoas não vão ter mais acesso. Queridos, independente de se você ser pré-tribulacionista, meso-tribulacionista, pós-tribulacionista, quando a igreja for retirada da terra, vai chegar um tempo que vai ser muito difícil. Eu já quero estar no céu, em nome de Jesus. Eu já quero lá no tribunal de Cristo, em nome de Jesus. Quem quer aqui estar no tribunal de Cristo, dá um glória a Deus. Aleluia, igreja. Recebendo os galardões, recebendo as coroas, sendo chamado pelo novo nome. Você já pensou que Deus é esse? Olha que água que é essa que Ele nos dá para matar a nossa sede. Ele vai pegar uma pedrinha, vai escrever o teu novo nome, vai te chamar pelo novo nome, aleluia. E vai dizer que vem aqui, amado do meu Pai. Ele vai te vestir com vestes novas, com vestes brancas, com vestes bordadas, igreja. Ele vai dizer, vem aqui, vem aqui. Então isso já está escrito, nós só temos que concordar, nós só temos que querer. E o tempo é hoje. O tempo é agora, não tem tempo depois mais. Amanhã pode ser tarde para mim, amanhã pode ser tarde para você. O tempo de Deus é hoje, a palavra de Deus é hoje. Se nós estamos aqui, todos nós, é por causa de um propósito do Senhor hoje, para todas as vidas que estão aqui, em nome de Jesus. Aproveite hoje. Você que está morno, você que está triste, você que está desanimado, você que foi traído, você que foi esmagado pelas situações do mundo, essa graça vai te alcançar nessa noite em nome de Jesus. Essa graça ela vai perfurar o teu coração. Essa graça ela vai te atingir nessa noite. A gente sabe que tem pessoas que estão tristes, tem pessoas que estão desanimadas, tem pessoas que estão inconformadas com as situações da vida. Mas o Senhor ele tem um bálsamo para você hoje. O Senhor ele tem uma água fresca, como a Mirela falou aqui depois do louvor. O louvor falou, a Mirela falou, a abertura do culto foi falado. O Senhor tem algo nessa noite. Tem algo. E Ele pede, se apresente diante de mim, porque é de graça. É o apontamento da graça, que nós vimos aqui em Efésios, que já foi cumprido. Olha o versículo 8 e 9, o que fala. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quem pode dar um aleluia em glória a Deus? Olha, o Senhor tem melhor do que você pode imaginar para a sua vida.
Se você pensa que você consegue imaginar algo bom para você, que seja muito bom para você, eu quero dizer que o Senhor tem melhor ainda do que isso que você pensa. Se você pensa que você irmão Aurélio, eu tenho algo grande na minha vida que eu quero que se realize. Eu quero que a minha família seja de Jesus. Eu quero ter um bom emprego, eu quero dar um bom sustento para minha casa. Eu quero ter uma vida de devoção. Você quer? Amém? Quem quer isso aí? Pois o Senhor tem mais em cada área em nome de Jesus. O Senhor tem mais. Porque os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. E os caminhos do Senhor, né, Luiz, são maiores do que os nossos. São melhores do que os nossos. Então, se você pensou, é pouco ainda do que o Senhor quer realizar. Pouco. Quantos de nós aqui, quantos de nós a gente convivendo com os irmãos, né? Quantos de nós, como era a vida e como está a vida hoje? Irmãos, como o Senhor realizou os milagres nas nossas vidas. Enfim, a gente sabe da vida dos irmãos aqui, né, de alguns, o que Deus fez na vida de cada um. O que Deus transformou. Era muito melhor, por exemplo, do que os nossos pais imaginavam do que ia ser bom. Os nossos pais imaginavam que ia ser uma coisa e já estava bom. Mas o Senhor, que é o nosso Pai maior, Ele diz assim, vai ser melhor. Vai ser melhor. Vai ser melhor e já é melhor em nome de Jesus, queridos. Então, vamos buscar com sede essa graça em nome de Jesus. E os nossos pensamentos, Ele tem maiores. E os nossos caminhos, Ele tem maiores. Ele tem o melhor para mim e para você, desde que nós nos apresentamos em busca dessa graça, com sede, com alegria, nutridos. E é interessante que eu vejo assim, sinceramente para você, que nem aqueles coxos, sabe? Onde é que tem aquelas vacas holandesas bonitas, eu vejo assim bonito, sabe? Eu não estou tendo uma visão não, eu estou uma explicação, porque quanto mais come, mais gordinha ela fica, quanto mais come, mais leite ela dá. Quanto mais ela come, mais o seu couro fica bonito, não é verdade? E o alimento aqui é um alimento humano das vaquinhas. Imagina o alimento do nosso Deus para nós, igreja. Como Ele quer que nós ficamos bonitos, nutridos, abençoados, prósperos em todos os sentidos. Prósperos também sim, não tem problema de falar não, o Senhor vai te prosperar também financeiramente em nome de Jesus. O Senhor vai te abençoar também em nome de Jesus. O Senhor tirou várias pessoas daqui, de lugares inimagináveis, né? E colocou hoje coisas para as pessoas administrarem. Talentos que as pessoas estão multiplicando. O Senhor tem feito milagres e Ele quer fazer muito mais. Ele quer fazer muito mais em nome de Jesus. Se você pensar alto, Ele tem mais alto ainda para você. Se você pensar que você quer ser alegre, Ele tem mais alegria para você. Se você pensar que você já está bem nutrido, Ele tem mais nutrição para você. Se você pensar que eu quero uma família feliz, vai ser mais feliz ainda em nome de Jesus. Se você pensar naquele emprego, eu quero um emprego que eu quero 5 mil reais de salário. Não, Ele quer algo para você que ganhe o dobro em nome de Jesus. O Senhor quer isso. Porque os pensamentos e caminhos de Deus são mais altos para você em nome de Jesus. Ele só pede uma coisa: entrega e ação. Nós temos que agir. Amém? Vamos comigo em Colossenses 3,17? Colossenses 3,17. Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, é tudo, tá, igreja? Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então o Senhor, Ele está com você lá no seu trabalho. O Senhor, Ele está com você lá na escola. O Senhor está com você dentro do seu carro. O Senhor está com você no devocional. O Senhor está com você, Davi, fazendo Uber. O Senhor está com cada um de nós aqui em todos os momentos. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro de nós, igreja. Eu quero dizer para você que Deus mora sim dentro de você. No mistério da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele mora dentro de você. A gente compartilhava com alguns irmãos durante essa semana o significado da palavra, pastor Itamar, avodá. Avodá, no hebraico, quer dizer servir, adorar. Porque adorar é um serviço. E a gente estava conversando durante essa semana,
com alguns irmãos. Então, tudo que você estiver fazendo durante o seu dia, limpando a sua casa, olha só, limpando a sua casa, digitando um contrato, levantando uma parede, limpando uma rua, cortando a sua grama, todo tipo de serviço, se você fizer como para o Senhor, é um ato de adoração. Então, o louvor é um ato de adoração? Claro, é um ato de adoração. Mas servir na porta é um ato de adoração. Cuidar das crianças é um ato de adoração. Cuidar da sua casa é um ato de adoração. Quando você passa aquela camisa difícil do seu esposo, aquela camisa difícil de passar do seu esposo, sabe? Aquela camisa, né? Praticamente de tergal, Sandra, né? É um ato de adoração. O que você faz fazendo como que para Deus, como diz aqui a palavra, são atos de adoração. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E nós temos que viver esse tempo todo sem reclamar, sem murmurar, porque o Senhor tem o melhor para nós se nós assim fizermos, em nome de Jesus. E olha só, o versículo 10. O versículo 10 fala o seguinte: assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazem-na brotar e florescer, para produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Aleluia, glória a Deus. Essas palavras, elas mostram que a vida que contém na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela faz a diferença. E compara aqui com a chuva e compara com a neve. Tanto a chuva como a neve, elas vinham para irrigar. Para irrigar. Mas elas têm uns significados mais profundos. A água da chuva, ela pode matar a sede daquele que está sedento. A água da chuva, ela limpa, ela purifica, ela refresca, traz refrigério, traz alívio, assim como a palavra de Deus. E a neve? A neve é branca, branquinha. Lembra do louvor alvo mais que a neve, né? Se nesse sangue lavado mais alvo que a neve serei. A neve é branca, é pura, é referência de pureza ou de purificação. Então aqui o Senhor, ele derrama isso, como ele faz uma comparação da chuva e da neve com a sua palavra, porque a palavra de Deus purifica a nossa vida. Irmãos, existem estudos, o pastor Itamar sabe disso, a gente até um dia comentou sobre isso. Existem estudos que as pessoas que leem diariamente a palavra de Deus têm menos doenças. As pessoas que leem diariamente a palavra de Deus durante uma quantidade de minutos, a gente pode até colocar no Instagram de repente isso aí, tá? As pessoas que leem, existem estudos que leem, a palavra purifica, a pessoa tem menos doença, tem menos depressão, tem menos ansiedade. Porque a palavra de Deus, ela purifica, ela tem esse efeito purificador da água e da neve. Ela é uma fonte de vida. Assim como a palavra de Deus, ela faz germinar dentro de nós a vontade de servir, a chuva e a neve fazem germinar as sementes no solo para haver crescimento, igreja. Então nós temos que ser conscientes que essa sede faz parte da nossa vida, que nós não podemos parar de buscar Deus. Olha só o que o Senhor faz. Ele dá a chuva, essa chuva rega a terra, essa terra produz a semente, e Ele dá a semente prontinha para a gente trabalhar. Está falando aqui, olha só, e fazem e não voltam para Ele sem regarem a terra, e fazem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, que somos eu e você, e pão para o que come. Então ele dá para a gente falar de uma maneira literal aqui sobre o alimento que o Senhor nos dá todo dia, mas também de uma maneira espiritual, sendo a palavra de Deus o nosso maior alimento. Agora, irmãos, essas sementes que o Senhor nos dá, aonde que nós estamos lançando? Aonde que nós estamos lançando as sementes, irmãos? Nós estamos lançando as sementes em uma terra irrigada, em uma boa terra, ou nós estamos lançando a semente em um solo seco, com pedras? Onde nós estamos lançando a semente? Porque Ele dá a semente, Ele dá a água, Ele dá a chuva, Ele ajuda em tudo. Então nós temos que depositar as nossas sementes, nós temos que ter as nossas práticas espirituais, para que essas sementes, elas possam germinar em nome de Jesus. E assim como todas as bênçãos acima, será a palavra tem efeito, e a Bíblia fala aqui no final do versículo 11, que ela jamais volta vazia. Se você
falar da palavra de Deus para alguém, não importa onde, não importa quando, não importa se a pessoa recebeu bem ou não recebeu, se ficou de cara feia ou ficou de cara bonita, não importa. A palavra de Deus jamais voltará vazia. Um dia ela vai fazer o efeito. Irmãos, quando eu tinha 9 anos, 8, 9 anos, eu trabalhava em plantações de eucalipto. E trabalhava eu e 2 primos meus, e trabalhava os outros, tudo irmãos da Assembleia de Deus. E aqueles irmãos da Assembleia de Deus diziam assim, ó, tu vai ser um pregador da palavra, alemãozinho. Eu era loirinho assim, né? Tu vai ser um pregador da palavra, tu vai pregar a palavra, tu vai ensinar a palavra, tu vai pregar a palavra. E eu falava para eles assim, brabinho, né? Lá do interior, viu, Marco? Lá do interior, né? Então, brabinho, querendo colocar banca. Ele disse, pode querer fugir. Nós profetizamos que tu vai ser um pregador da palavra, tu vai pregar a palavra. Olha só. Depois, passaram-se 4, 5 anos, eu estava na segunda fileira de um banco de ônibus, vindo de Florianópolis para minha terra lá, Angelina, e uma senhora estava falando do Salmo 115, para outra senhora, não estava me evangelizando, estava falando do Salmo 115, e eu escutei ela falar o Salmo 115, vocês sabem, né? Que tem olhos e não vê, que tem boca e não fala, que tem ouvidos e não ouve, que tem braço, mas que não pode abraçar, e aqueles que se prostram perante elas, né? São semelhantes a elas. E aquilo ali tocou o meu coração. Quando chegou no outro dia de manhã, tinha uma celebração, e ali eu não consegui mais dobrar o meu joelho. Eu tinha 13 para 14 anos. Olha como Deus vai trabalhando na nossa vida. A palavra nunca volta vazia. Não foi naquele momento ali que eu me converti. Não foi naquele momento ali que eu aceitei Jesus. Não foi naquele momento que eu mudei de vida. Mas aqueles momentos ali foram momentos que Deus usou pessoas. E a palavra nunca volta vazia. Porque eu nunca esqueci disso. Eu nunca esqueci. Então assim é com as palavras que nós lançamos. Não deixe de falar da palavra de Deus. Não deixe de falar da palavra de Deus em nome de Jesus, porque nós, irmãos, nós conhecemos a eficácia da palavra de Deus. Se nós conhecemos a eficácia da palavra de Deus, nós temos o compromisso de falar para que a vida das pessoas e a vida da sociedade venha mudar. Agora eu pergunto para você, pergunta para o seu irmão, aliás, diga assim, você já fez alguém florescer? Você já pensou que coisa linda, irmãos? Você já pensou que coisa linda você ser usado para florescer alguém? Você já pensou que coisa linda você plantar uma semente, regar, cuidar e você ver a vida dessa pessoa florescer? Dá não só a flor, mas dessa flor dá fruto e desse fruto sementes e ser, né? E novamente sendo plantado e novas flores e novos frutos e novas sementes. Você já pensou nisso? Que lindo que é alguém que já fez a vida de alguém florescer. Por exemplo, eu sei que o pastor Itamar e a pastora Socorro já floresceram a vida de muitas e muitas vidas no seu ministério. Por exemplo, eu sei que o pastor Jonas, né, foi usado para florescer a vida do Edmilson. E está o Edmilson e a Tamara hoje. Olha que bênção. E agora o Edmilson e a Tamara já estão plantando novas sementes, já tem outras pessoas florescendo. E assim foi com todos nós. Nós temos que ser gratos por aqueles que nos plantaram, igreja, por aqueles que nos plantaram, deram o start, que fizeram a covinha, que colocaram a semente, que regaram, que cuidaram. Seja grato, valide isso na vida das pessoas, valide isso na vida das pessoas que fizeram isso. Muitas vezes essas pessoas que fizeram isso não estão mais na igreja, né, Simone? Não estão mais na igreja, mas elas nunca vão esquecer que elas floresceram. A gente foi a nossa ordenação pastoral aqui, a minha e do Jonas no sábado, e a pessoa que me ganhou para Jesus veio aqui, né? Ele é cunhado da Simone, e a pessoa que veio, estava aqui sentado, um homem assim, um homem de presença, barba branca, né? Grandão ali sentado, veio dar um abraço no final. Ele disse assim, olha, nunca vou esquecer que eu ajudei a plantar a semente no teu coração. Eu disse, glória a Deus. Ele veio aqui participar daquele momento de alegria meu e do Jonas aqui, da igreja. Então, eu falei, volta para cá, vem para cá. Não, pois é, tal. Foi plantada a semente de novo nele, em nome de Jesus, igreja. Foi plantado novamente. Então nós não podemos parar. Nós temos que abrir a nossa boca. Quando na nossa caminhada em Cristo e na graça, né, nós caminhamos em paz. O Senhor nos dá paz. Alegria e paz são as recompensas daqueles que se voltam para Deus e abraçam os caminhos do Senhor. Fala para o seu irmão assim, alegria e paz. Tem alegria e paz. E para concluir, aqueles que vão buscar a graça, aqueles que têm sede, que querem matar a sua sede,
eles têm a sua vida transformada. Há uma transformação. Eu quero chamar o grupo de louvor, por favor, para subir. Ele tem a sua vida transformada. Eu acredito que aqui, com o que eu vou falar agora, vão ter pessoas que vão vir aqui na frente depois. Porque o Senhor, Ele faz. Ele fez, Ele faz e Ele vai continuar fazendo. Olha só o que fala no versículo... Olha só o que fala no versículo 12 e 13. Vocês sairão em júbilo, ou alegria, né? E serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Por onde você passar, igreja, por onde você passar, as pessoas vão se alegrar com a sua presença. As pessoas vão se alegrar com a sua presença, porque você leva luz, você leva paz, você leva alegria. E olha a transformação que Deus fez na sua vida e que você vai ser usado para fazer na vida das pessoas. Olha o versículo 13. No lugar do espinheiro, preste atenção, no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para um sinal eterno que não será destruído. O que um espinheiro trazia? Olha o que um espinheiro trazia. Eu já falei sobre isso há um tempo atrás. O espinheiro, ele é seco, não tem vida, ele machuca e não tem valor. A pessoa antes da graça de Deus, ela é uma pessoa seca, amargurada, é morta, não tem vida, machuca e não tem valor algum. É tão seco que nem fogo não faz. Sabe o que o Senhor faz com um espinheiro? O Senhor transforma num pinheiro. A palavra está falando, ó, de espinheiro crescerá o pinheiro. No lugar, o Senhor arranca os pinheiros fora e coloca um pinheiro plantado. O que o pinheiro traz? Solidez, dureza, proteção. Era usado para fazer casas, para construções. E firmeza, para fazer fundamentos também. Então, ao invés de você ser uma pessoa que não tem vida, que machuca, que não tem valor, agora você é sólido, você protege, você é firme. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia? E olha só, ao invés de roseiras bravas, plantarei a murta. A roseira brava é espinhenta, ela trazia sofrimento, machucava e feria as pessoas quando as pessoas iam tirar uma rosa, quando iam tirar uma flor. Era muito espinho. E agora ela é arrancada fora e vem a murta. A murta, ela significa paz, prosperidade, saúde, limpeza e cura. Ao invés de nós sermos pessoas espinhentas, briguentas, sofridas e que causam, por causa do seu machucado, causam machucados nos outros, feridas e por causa das suas feridas, causam feridas nos outros. O Senhor quer trazer você para ser uma pessoa que vai trazer cura agora. Você sabe que a murta é aquela florzinha branca? Quem sabe o que é murta aí? Nós temos murta aqui, Brusque, tem pé de murta aqui. A murta era feita o véu para a noiva, colocado na grinalda. Olha só que simbologia linda com a igreja de Cristo. Então agora é plantada a murta e nós como igreja usamos esse véu também com a murta em nome de Jesus, igreja. A murta também, pastor, era usada para fazer talco, para tirar as assaduras das pessoas e dos bebês. Então a murta também é remédio, é algo farmacêutico. Além disso, sabe o que a murta faz? Ela é usada na base, né? Na essência dos melhores perfumes. Então, ao invés, igreja, de você ser espinhento, sofrido e fazer sofrer, machucado e machucar, ferido e ferir, agora o Senhor vai te usar para curar as pessoas. O Senhor vai te usar para perfumar as pessoas. O Senhor vai te usar para tirar as assaduras, para tirar a coisa ruim das pessoas. Está machucado, você vai ser plantado no lugar como murta, e você vai trazer cura em nome de Jesus. Você é transformado para transformar. O pastor Abel pregou essa palavra, quem lembra? Transformados para transformar. Então agora nesse momento você deixou o lado ruim, e você, por causa da sua sede, o benefício de ter a sua sede, o benefício da graça, o Senhor diz assim: vem cá, querido, vem cá, meu filho, agora eu vou te usar para curar a vida das pessoas em nome de Jesus. Isso vai acontecer para quê? Para ter testemunho, ó. Isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno que não será destruído. A flor que vai crescer através do seu regar, do seu plantar, do seu cuidado, ela vai ser para a eternidade, jamais será esquecido, porque essa alma vai morar com você na glória em nome de Jesus.
Você já pensou, irmão, você ganhar uma pessoa para Jesus, e você de eternidade em eternidade, você vai viver com essa pessoa lá no céu. Eu creio que nós vamos se conhecer tudo, né? Já tem até esse estudo que eu já dei um tempo atrás. Nós vamos se conhecer lá, vamos saber, aleluia. E você vai morar com essa pessoa. E eu penso comigo assim, você olha para o cara, tu está aqui, glória a Deus, tu vem para cá, aleluia. Você já pensou nisso, igreja? Você já pensou que bênção? A gente vai se encontrar, igreja. Nós vamos viver para sempre com o nosso corpo glorificado, com as nossas vestes bordadas, com os nossos galardões. Quem quer um galardão aí, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Aleluia. Quem quer uma veste bem branquinha, dá um aleluia, glória a Deus. Meu Deus, igreja. Então, que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, e que nessa noite haja transformação aqui entre nós que estamos aqui. Essa noite o Senhor quer fazer mudança nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pode ficar de pé. O grupo Louvor vai cantar e nós vamos orar. Aleluia.